Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Thiago Grisolha, eu sou produtor cultural do Centro Cultural do Ministério da Saúde, que é uma divisão da CGDI, a Coordenação Geral de Documentação e Informação da SAA, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. É com muita alegria que eu gravo esse primeiro vídeo, dando boas-vindas a vocês todos à nossa oficina literária online Estado de Poesia. A nossa oficina, ela surge do trabalho que a gente desenvolve no Centro Cultural, que é um trabalho que atua na interface entre cultura e saúde. E como eu e a Lara Braga, que é a outra facilitadora da oficina, que em breve vai se apresentar a vocês também, como nós temos uma relação prévia, anterior, né, ao trabalho com a literatura, nós nos juntamos e pensamos em oferecer aos servidores, aos trabalhadores do Ministério e ampliar isso também para o Estado, para os estados e para os municípios, né, para as secretarias, oferecer conteúdo sobre poesia como uma forma, enfim, de estimular a qualidade de vida, de disseminar conhecimento, de trocar informações, e de estimular a prática criativa, que a gente acredita que é muito importante para a vida funcional de todos os trabalhadores e trabalhadoras. A nossa oficina, essa oficina que a gente vai fazer agora online, ela é uma segunda edição da oficina literária, que já aconteceu no ano passado, presencialmente, quando a gente ainda não vivia essa realidade de trabalho remoto. E foi uma oficina muito, muito interessante, assim, a gente realmente conseguiu trocar muitas ideias, que eu acho que é o objetivo principal de uma oficina. Quer dizer, a gente não vai estar aqui, eu e Lara, numa posição de professor ou de ensinar alguma coisa, não é disso que se trata. A gente vai estar estimulando, enfim, trazendo alguns conhecimentos que nós temos e querendo trocar com vocês, que vocês possam o tempo inteiro estar dialogando com a gente. A nossa oficina, no ano passado, ela tinha uma regra fundamental, era uma regra que tinha que ser cumprida rigorosamente, era a nossa única regra, que vai se manter esse ano na nossa oficina, que é a seguinte regra: ninguém é obrigado a nada. Então a gente vai propor que vocês escrevam textos, mas vocês não são obrigados a escrever. A gente vai propor que vocês comentem os textos apresentados, mas vocês também não são obrigados. É para a gente se sentir à vontade, para a gente criar um espaço seguro de troca sobre literatura, sobre poesia em língua portuguesa. Mas além dessa regra que a gente teve na oficina passada, a gente vai precisar estipular uma outra regra. Eu não quero parecer insistente nisso, isso já estava lá no edital. Eu acho que a Fabíola, que é a chefe da nossa divisão de produção cultural, reiterou isso no e-mail, mas eu preciso falar. A gente está num grupo de WhatsApp, e esse grupo ele precisa que as postagens sejam exclusivamente ligadas ao conteúdo da oficina. Então, se você tiver uma ideia de postar alguma coisa, um vídeo legal, um vídeo que você acha que tem a ver, por favor, manda pra gente antes, pra mim, pra Lara ou pra Fabíola. A gente vai olhar com o maior prazer, com a maior alegria, e a gente vai repostar dizendo quem foi que indicou, se a pessoa assim desejar. A gente com certeza não vai restringir nada, não se trata de, enfim, a gente não vai restringir nada em termos de conteúdo, mas por uma segurança institucional, a gente precisa dar uma olhada no conteúdo antes. Os textos de vocês não, os textos de vocês podem publicar diretamente no grupo, mas os textos que não forem de vocês, enfim, que forem, sei lá, até um clipe de uma música que vocês acham legal, qualquer coisa que não seja conteúdo de vocês mesmos, vocês mandam pra gente antes, a gente vai olhar com muito prazer. Então vou dar uma explicada em como vai funcionar a oficina. Na verdade, para que serve a oficina, né? Assim, a oficina, nesse momento, eu acho que é um momento absolutamente atípico da nossa vida funcional. Eu acho que ninguém nunca passou por tanto tempo assim de teletrabalho, e de alguma forma confinamento, né? Acho que a gente está se cuidando e está precisando ficar em casa devido à pandemia. A gente está vivendo esse momento muito específico e que impede que a gente esteja cara a cara, que a gente esteja se integrando como a gente faz no nosso ambiente de trabalho. Por mais que essa integração não seja
estimulada exatamente com ações, ela se dá de forma natural, porque a gente está no mesmo ambiente, a gente se fala, a gente, enfim, se procura saber como é que está a vida, conversa, tem ideias juntos, pensa juntos dinâmicas e possibilidades para resolver problemas de trabalho, ou não, mas sobretudo de trabalho. E a gente teve essa relação, essa integração de alguma forma muito diminuída com a pandemia e o isolamento social decorrente da pandemia. Então a oficina, além de tudo aquilo, de melhorar a qualidade de vida do trabalhador, de disseminar conhecimento sobre cultura e saúde, além de tudo isso, tem também essa função de integrar, né, funcionários, e com a vantagem das plataformas virtuais, que isso pode ser feito com trabalhadores que antes a gente não teria a possibilidade de se integrar. Então tem pessoas do Brasil inteiro no grupo, isso me deixa muito feliz. E então a oficina tem esse objetivo principal, assim. E além disso, é claro, estimular que vocês escrevam. Eu não sei quantos de vocês já têm uma produção prévia literária, vocês vão ter oportunidade de falar isso, mas a gente vai provocar estímulos para que vocês produzam textos e que a gente possa, eventualmente, no futuro, fazer uma coletânea desses textos e, de repente, quem sabe, fazer uma publicação, né? Como a oficina vai funcionar? Seguinte, essa parte é importante, a gente prestar atenção. Todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, eu vou publicar no grupo de WhatsApp o link com esse vídeo que está aqui e com os outros vídeos que vão surgir, com o vídeo da semana, né? Então, a partir das 9 horas da manhã das quartas-feiras, começando nessa quarta, dia 3 de junho, todas as quartas vão estar lá, vai estar no grupo o link com o vídeo no canal aqui do YouTube, para vocês assistirem o vídeo. O vídeo eu e Lara vamos falar sobre alguns textos que estão presentes na coletânea que a gente vai colocar no grupo no primeiro dia. Então vocês vão poder consultar sempre, mas a gente vai falar os textos, fazer alguns comentários sobre os textos e provocar vocês a escrever alguma coisa. Então, e a partir dessa nossa provocação, ao longo da quarta-feira, vocês vão poder trocar ideias com a gente, comigo e com a Lara, que vamos estar lá no grupo. Então vocês podem perguntar coisas, podem, enfim, falar, será que esse texto aqui tá bom? Como é que isso funciona? Como é que é essa técnica? Enfim, a gente vai poder discutir várias ideias ao longo da quarta-feira, de 9 da manhã até as 6 da tarde. O grupo vai ficar aberto para a gente discutir, eu e Lara vamos estar disponíveis às quartas-feiras, integralmente o dia inteiro, para vocês tirarem dúvidas no melhor horário para vocês. A gente está se disponibilizando a passar esse dia com vocês. E vocês vão ter até sexta-feira, às 6 horas, para colocar lá no grupo. Pode ser no texto, na própria mensagem de texto, ou pode ser um arquivo em PDF, com os textos de vocês. Só com os textos de vocês. Aí, sexta-feira, às 18 horas, a gente vai fechar o grupo e ele só vai ser reaberto na quarta seguinte, às 9 da manhã. Tá? Então, sábado, domingo, segunda e terça, o grupo fica fechado, vocês não podem publicar nada e a gente não vai compartilhar nenhum conteúdo nesses dias. Se nesses dias vocês sentirem vontade, virem alguma coisa que teve a ver e que vocês queiram, acham que a gente tem que publicar no grupo, falem comigo e com a Lara, a gente dá uma olhada e na quarta-feira a gente posta e discute juntos e conversa juntos. Legal? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse funcionamento, sobre essa programação, podem perguntar pra gente também, a gente vai responder com uma super alegria. Então eu já vou começar lendo os 2 primeiros textos. A gente separou a oficina em 3 módulos. O primeiro dos módulos, módulos que tenham temáticas relacionadas ao momento que a gente está vivendo agora no contexto da pandemia. E a primeira palavra, provocação que a gente escolheu foi casa. A ideia de casa. A gente está confinado, digamos assim, né? Acho que confinado é uma palavra meio forte, mas a gente está isolados nas nossas casas, e nossas casas têm configurações as mais diversas. Cada um, enfim, tem a sua casa, né? Com as suas especificidades e suas particularidades. A gente se deu conta de que a ideia de casa, ela foi muito trabalhada na poesia. Então a gente quis trazer alguns poemas que pensassem de várias maneiras diferentes
a ideia de casa. Pensando que a casa, ela é... Bom, não vou falar agora não. Vou ler os poemas primeiro, que eu acho que os poemas nos dizem muito mais do que qualquer fala sobre eles, né? Os poemas têm muito mais a nos dizer. Bom, antes do poema, a gente botou lá na apostila trabalhos de artistas que falam mais ou menos sobre esse tema. Aí eu botei um trabalho da Ana Ortides, que é uma artista carioca, contemporânea, maravilhosa, minha querida amiga, que se chama O Menor Abrigo número 2. E são exatamente casinhas, várias casinhas enfileiradas feitas de vidro, totalmente de vidro. Isso já dá uma ideia sobre uma possibilidade que a gente tem para pensar a ideia de casa, que ao mesmo tempo que ela é um abrigo, ao mesmo tempo que essa casa nos acolhe, ela também pode ser um lugar de exposição, né? Um lugar onde a gente... Quer dizer, as paredes da casa parecem que estão ficando cada vez menos sólidas. A gente consegue cada vez mais translúcidas. Isso é, a gente consegue atravessar essas paredes e conseguir ver o que está dentro. Isto é que esse trabalho, como alguns dos poemas que a gente trouxe, produzem uma certa discussão entre a ideia de público e de privado. A casa, a princípio, é o lugar do privado, né? Mas a gente tem podido subverter isso de algumas formas, e essa oficina, inclusive, é uma forma de fazer isso, né? Da gente estar... Vocês estão vendo aqui a minha casa, de alguma forma, e a gente está entrando nas casas uns dos outros. O primeiro poema que a gente trouxe, portanto, chama-se 45 anos. É um poema da Adília Lopes, que é uma poeta portuguesa. Esse poema foi publicado em 2006 pela primeira vez. E ele diz assim: é tempo de regressar a casa. A poesia não está na rua. Eu achei que esse poema tem tudo a ver com a nossa oficina. Claro que me parece que a Adília Lopes está falando com um tom pessimista, me parece, né? Como se o tempo em que a poesia estivesse na rua fosse melhor do que esse tempo em que a gente precisa regressar, voltar para casa. Porque a poesia não está mais no âmbito do público, não está mais no âmbito da coletividade, me parece que ela quer dizer, e está agora no âmbito do privado, do individual, que a gente precisa voltar para casa por uma série de motivos, talvez porque a gente está com medo, enfim. Não sei exatamente o que a Adília Lopes quis dizer com é tempo de regressar a casa, a poesia não está na rua. No sentido assim, no sentido de por que a gente precisa regressar a casa. O que ela diz é que a gente precisa regressar a casa e que a poesia não está mais na rua. O porquê cabe a gente, vocês, cada um de vocês, procurar entender ou explicar. E o que a gente está fazendo aqui nessa oficina é exatamente isso. De alguma forma, esses espaços públicos que nos foram sequestrados à nossa revelia por um evento maior, um evento de saúde que é super sério, que a gente precisa mesmo, né, assim, abrir mão um pouco desses espaços de coletividade, fizeram a gente ter que voltar para casa. E dentro da casa, ainda assim, pensar a poesia, por que não, né? Pensar, fazer poético. Então, pensando, eu ia ler o poema da Ana Cristina César também, mas eu acho que esse primeiro poema, embora seja curto, ele dá ele dá pano para manga, assim, né? Eu acho que ele traz esse debate que o trabalho lá da Ana Ortides também traz entre o público e o privado, e sobre qual é o melhor lugar para a poesia estar. Se é na rua, se é dentro de casa, se é no âmbito público, se é no âmbito privado, se é no âmbito individual, se é no âmbito coletivo. A gente tem uma ideia de que poesia é algo feito sozinho, né? Mas não é necessariamente assim. Com outros poemas mais para frente, a gente vai ver que, na verdade, a dimensão pública e coletiva da poesia é talvez aquela que seja mais interessante. Então, pensando nessa relação entre público e privado e individual e coletivo, a nossa proposta, como primeiro texto de vocês, é que vocês tentem imaginar um lugar público, qualquer lugar público, e imaginar que a casa de vocês é nesse lugar público. Então, fazer um poema sobre uma casa onde vocês supostamente moram,
mas que não é uma casa nesse sentido, enfim, uma casa como a gente conhece, não é como a sua casa, que é um ambiente privado seu. Pensar um espaço público, então pode ser, por exemplo, como se você morasse num museu, ou como se você morasse numa praia, ou como se você morasse no Ministério da Saúde, ou como, enfim, pensar um lugar e trabalhar poeticamente como se esse lugar público fosse a casa de vocês, como se vocês morassem nele. Será que rola? Então eu vou ficar esperando os poemas até sexta-feira, dia 5. E ao longo do dia de hoje a gente conversa sobre a proposta, sobre público e privado, sobre individual e coletivo, sobre onde está a poesia. E a gente pode discutir também algumas técnicas de elaboração textual. Eu vou deixar ideias mais explicações maiores sobre técnica de escrita um pouco mais para frente. Eu queria partir de um conceito para depois a gente desenvolvê-lo a partir da técnica. Então eu deixo essa proposta, essa provocação. Eu vou escrever o meu texto e vou botar lá no grupo também. E espero que a gente tenha um bom momento de trocas e de diálogos aqui no grupo, e que a gente possa, enfim, discutir muito, debater muito, aprender muito, conhecer muitas coisas. Espero que vocês curtam, sejam muito bem-vindos, e é isso, a gente vai se falando. Beijos e abraços, até breve.